Olá, turma 82, bem-vindos então à explicação da nossa aula da semana 14 sobre funções sintáticas, termos essenciais da oração, tá? O que vem ser uma função sintática, então? As palavras, quando ordenadas dentro de um enunciado com sentido, como por exemplo uma frase, elas adquirem funções, tá? E as principais funções que a gente chama de essenciais são as funções de sujeito e predicado. Na aula de hoje, como vocês já sabem, a gente vai se dedicar então a entender melhor o que é a função de sujeito, tá? Então, vamos prestar atenção nesse meme aqui. Sujeito. Na frase João foi em todas as provas. João foi mal em todas as provas. Onde está o sujeito? Na internet, com certeza, tá? Então, o meme provoca humor através da pergunta quem é o sujeito, tá? Sempre tendo essa questão de entendimento do sujeito como pessoa. Mas, na verdade, dentro de uma frase, quando a gente pergunta quem é o sujeito, na verdade, a gente não está se referindo a alguém específico, tá? Então, o que é o sujeito na sua função gramatical, tá? É o termo, então, da oração que informa do que ou de quem se está falando naquele momento, tá? Vamos lá no exemplo da tirinha. Só botei aqui um momento conhecendo a professora, tá? Eu adoro Mafalda, tá? Ela foi criada por um cartunista argentino, Quino, lá nos anos 60. E ela sempre faz uma crítica a um assunto daquele momento, mas que pode ser utilizado até os dias de hoje. Essa tirinha. Então, na tirinha, a Mafalda tá tentando ajudar um amigo dela, o Miguelito, tá? Porque ele tá reclamando, então, que não entende esse negócio do sujeito e predicado. Sujeito e predicado enquanto termo gramatical, de análise. Então, ela vai e pega um exemplo ali do cotidiano deles. Eles estão na rua e a gente tá vendo que a rua tá bem suja. Então, ela pergunta para ele, né? Miguelito, se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? E ele vai lá apontar o prefeito. Então, fazendo essa confusão, né? Confundindo a questão sujeito, pessoa, com a função sujeito na parte gramatical, no sentido gramatical. Então, vamos lá. Na parte gramatical, que é o que nos interessa, tá? Esse lixo enfeia a rua. A gente pode apontar como função de sujeito o termo esse lixo, tá? Por quê? De quem que a gente está falando nessa frase? A gente está falando do lixo. O que a gente está falando dele? Que ele enfeia a rua. Então, a gente pode perceber que lixo é o termo, que é o sujeito, é o termo essencial dessa oração. E a gente também pode perceber que o verbo enfeia também está se referindo ao sujeito. E isso pode ser uma boa dica para a gente sempre descobrir quem é o sujeito da oração. Porque o verbo, que faz parte lá do predicado desse outro termo essencial, está sempre se referindo ao sujeito da oração. A gente tem 5 tipos de sujeito, porém nessa aula de hoje, para não ficar muito pesado, a gente só vai falar de 3, tá? O simples, o composto e o desinencial, que também é conhecido como oculto. Os outros 2, que é o sujeito indeterminado e oração que não tem sujeito, oração sem sujeito, a gente vai ver na próxima aula, então não percam, tá? O que é um sujeito simples? Sujeito simples é formado, então, por uma função que tem apenas um núcleo, tá? Um termo. Por exemplo, se eu digo ali, as pessoas têm ficado mais em casa agora. Pelo menos eram para ficar, né, gente? Quem é o sujeito? O sujeito é pessoas. Então, a gente pode ver ali que só tem um núcleo. O núcleo é o substantivo pessoas. O as, então, é apenas um artigo definido que está acompanhando o substantivo, tá? Então, o sujeito simples tem apenas um núcleo nesse sentido. Por mais que essa palavra, que esse substantivo esteja no plural, é apenas um núcleo de sentido. O que é o sujeito composto? Quando a gente tem 2 ou mais núcleos de sentido fazendo essa função de sujeito, do que a gente está falando, tá? Então, máscara e álcool gel são as armas contra a Covid-19. O que são as armas contra a Covid-19? Primeiro núcleo, máscara, depois álcool gel. Tudo bem que álcool gel tem mais palavras, mas é um núcleo apenas de sentido, tá? É uma coisa só. Então, a gente considera aquilo ali como um núcleo só. Então, no exemplo que eu li agora, a gente tem 2 núcleos de sentido desempenhando essa função de sujeito. Então, o tipo de sujeito vai ser composto. O sujeito desinencial, e também conhecido como oculto, é aquele que a gente só consegue saber a quem está se referindo pela parte final do verbo, que a gente chama desinência. Por exemplo, usamos máscara quando
saímos. Tá, mas quem é que usa essa máscara? Nós. Mas tá aparecendo o pronome nós ali? Não, não aparece. Então, por isso que a gente diz que é um sujeito desinencial. A gente só sabe que, né, a pessoa gramatical é nós pela parte final do verbo. Certo? Moleza? Então, agora eu preciso que vocês façam um exercício, tá? Do final dessa aula, de acordo com as explicações. Qualquer outra dúvida que surgir, vocês podem me perguntar no privado. Na segunda-feira, eu mando, então, um gabarito desses exercícios. Peço mais uma vez. Gente, não deixem acumular as atividades, tá? Vamos tentar ir acompanhando no ritmo que eu vou enviando. Então, uma ótima semana para vocês. Beijão!